essas horas, sai das casas. Agora, não é todo mundo. Sejam bem-vindos. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu estou hoje muito feliz e grata por estar aqui com vocês, compartilhando esses saberes, trazendo essas trocas. Nós vamos falar hoje sobre a dietética ayurvédica, como que o Ayurveda orienta a gente nessa parte de alimentação, que é uma ferramenta muito interessante, pois para o Ayurveda, nós nos nutrimos de tudo que acessa os nossos sentidos. Então, que essa conversa hoje seja para todos nós uma nutrição gostosa, agradável, que possamos estar envolvidos pela mais elevada das vibrações, que a nossa espiritualidade amiga esteja aqui presente conosco e que possamos festejar esse banquete que foi preparado com tanto amor e que foi... eu fiquei muito, muito feliz porque falar sobre alimentação é uma coisa que faz parte assim, sempre esteve muito presente na minha família. Eu tenho lembranças amorosas da comida da minha avó, a minha mãe faz comidas incríveis, e eu tenho um irmão que é chefe de cozinha, então sempre eu estive envolvida quando reúne a família. Acho que assim, quase toda família tem esse costume, né? A gente se reúne para preparar alimentos, para comer, para celebrar. A alimentação está sempre muito presente assim. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre esse olhar sobre o que comemos e a maneira como comemos. E aqui a gente está especificamente falando sobre comidas, mas no Charak Samhita, que é um dos autores do Ayurveda mais importantes, ele fala que tudo no universo busca alimento. Ele é o princípio da vida de todos os seres. Clareza, longevidade, inteligência, contentamento, força e conhecimento têm suas raízes no alimento. Então, o que Charak quis dizer com isso? Que nós nos nutrimos de tudo que envolve a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, nossa pele. Alimentar significa como nós vemos o mundo, como que a gente se envolve com o mundo. E isso é uma visão muito rica para a gente poder refletir sobre isso nessa noite e nesse momento que estamos vivendo, que temos tanta nutrição disponível. A gente recebe informações, nós somos bombardeados por várias informações, por várias situações, por relacionamentos, por conversas. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente se envolve serve de nutrição para a nossa vida. E aí, a gente vê, então, assim, para o Ayurveda, o foco da nutrição está no indivíduo, quem consome e a sua capacidade de digerir. O que isso quer dizer? É que, assim, aqui a gente está falando um paralelo entre o modelo bioquímico
e o modelo bioenergético. E como são essas duas visões? Para o modelo bioquímico, a gente pergunta para uma pessoa e fala assim, o que você come no almoço? Ah, eu como 200 gramas de proteína, eu como carboidrato, eu como tantos disso, tanto daquilo, assim. A pessoa, não, assim, parece que ela não come arroz, feijão, carne, legumes. E isso é um olhar muito focado nessa bioquímica. Então, assim, qual a química que esse alimento traz para a gente? E para o Ayurveda, isso muda um pouco. Por quê? Porque nós acreditamos que acima de nós existe um pai maior, uma força maior que nos envolve com o amor e que esse amor é a nutrição, é a nossa força vital, nossa e de todos os seres. Então, para o Ayurveda, os alimentos contêm prana, que esse prana é essa energia vital. Tudo no mundo foi criado por 5 elementos. E para esses elementos, terra, fogo, ar, água e éter, tudo que existe no mundo é uma composição desses elementos em porcentagens únicas. Então, assim, tanto nós somos seres únicos e personalizados, de acordo com essa dosagem desses 5 elementos, como um tomate, uma alface, um tomate estragado, uma alface com doença, um superalimento que foi criado em laboratório. E o que muda tudo isso? É que essa quantidade de prana, o prana que esse alimento disponibiliza, ele vem para dentro de nós e nós temos uma super máquina que digere isso e transforma aquilo que é fora numa parte dentro de nós. E aí, aí a gente tira aquele olhar da bioquímica. Eu como uma carne, eu estou comendo proteína. Não, eu estou comendo a proteína, mas eu tenho, junto com ela, um prana, uma energia dessa vaca que foi bem criada, que tinha um nome, que foi feliz. Tudo isso que essa vaca, toda essa experiência dela, isso é passada para a gente através desse prana. E tudo isso nos nutre dessas informações e de tudo que a gente conseguir estar disponível, assim, tudo que a gente conseguir digerir. Então, quando a gente já olha para o prato de comida, a gente começa a enxergar, a ver, se alimentar com o olhar. A gente sente, antes disso tudo, a gente sente o cheiro, né? O nosso olfato, ele é uma ferramenta incrível de nutrição. E a gente que está envolvido com os óleos essenciais, a gente está extremamente atento aos aromas, a tudo que vem nessa parte de sentidos. A gente pega o alimento e corta e sente a textura daquilo que está no prato. Então, a gente está nutrindo também de outras ferramentas, né? Outras partes, né? E se você come com a mão, né? Se você pega o alimento com a mão, então você tem contato, você sente a textura com a mão. Então, assim, tudo isso é uma forma incrível de nos capacitar, de nos estimular, de nos nutrir, de nos de transformar o mundo de fora no mundo de dentro. Então, para o Ayurveda, a digestão é isso. E aí, existe algumas pessoas que conseguem digerir melhor algumas coisas e outras não. E aí, isso é a individualidade de cada um. E qual que é a nossa principal
nossa principal função com esse alimento é nos nutrir, ter energia e equilibrar aquilo que não estiver equilibrado dentro de nós através dos alimentos, né? Então, a gente, nesse grupo, nós estamos falando sobre alimento, o alimento físico mesmo, mas a gente tem que lembrar que, assim, tudo que entra em contato conosco nos nutre. Então, assim, que tipo de informação está sendo, você está se nutrindo? E aí, quando a gente fala de digestão, a gente tem que pensar assim, que quantidade, a gente pensa na quantidade de comida. Se a gente come pouco, nós vamos reduzir tecido. Se a gente come em excesso, nós vamos formar tecido ou formar AMA, que são as toxinas liberadas quando a gente não consegue digerir aquele alimento. Então, a gente tem que olhar uma quantidade adequada. E qual quantidade é essa? Se eu estou com... então, aí a gente nós vamos criando parâmetros. Parâmetros para quê? Para achar uma dieta equilibrada e personalizada para cada indivíduo. Uma quantidade de comida certa, uma qualidade de comida ideal, que seriam legumes caseiros, alimentos colhidos, grãos saudáveis e orgânicos. Isso a gente consegue olhar para uma, assim, Sang, qual é uma comida que não tem qualidade? Uma comida estragada, uma comida com muito linda por fora, mas com agrotóxico interno. Então, a gente precisa olhar assim, tirar o nosso olhar daquilo que a gente está acostumado, criar um novo. Nós estamos, nessa conversa de hoje, expandindo o nosso olhar sobre a nossa seleção de alimentação, né? Então, a gente falou sobre a quantidade de comida, a qualidade da comida, e tudo isso, quando a gente fala sobre cada ser único, a gente fala sobre qual a capacidade digestiva do ser. Então, a gente tem o Agni, que o Agni é o nosso fogo digestivo. Então, como que para o Ayurveda a gente desperta o nosso Agni? A gente começa pela ingestão de água morna de manhã. A água morna de manhã é como se a gente estivesse ligando a chave do nosso motor digestivo. Então, eu acordo cedo e eu vejo o sol lá fora e eu falo, sol aqui dentro, vem despertar também. Então, aí eu tomo uma água morna e eu desperto o meu Agni, o meu fogo digestivo. E cada pessoa tem uma dosagem sobre isso. E algumas pessoas, sabe, aquelas pessoas que comem pouco e que sentem cheio e que logo estão pesadas e não... o dia que a gente está muito cansado, a gente não quer comer. A pessoa que está doente, internada, a comida é uma sopinha, é uma coisa leve. É por quê? Porque o Agni dessas pessoas não está em pleno vapor. E algumas pessoas têm um Agni alto e pleno, outras pessoas não. Para essas que não têm, qual que é uma outra ferramenta? Rodelas de gengibre. A gente pode usar antes do almoço, pequenas rodelinhas, corta o gengibre, põe na boca e mastiga. Isso acorda de novo o nosso motor, o nosso fogo, que o centro desse fogo é o que a gente chama, na linguagem popular, a boca do estômago. Então, assim, aquela boca do estômago é o lugar onde o nosso fogo digestivo acorda e aonde ele transforma o externo no interno. Então, na hora de preparar uma comida, a gente tem várias ferramentas. Para o Ayurveda, a comida pouco cozida, ela é assim, por exemplo, um feijão duro. Ela é uma comida
de má absorção. A gente vai, de repente, mastigar e não consegue absorver tudo que precisa. Uma comida muito cozida, ela foi já desprovida de prana, o prana sai. O alimento no ponto certo nos facilita a digestão e facilita com que o Agni traga vitalidade para dentro de nós. Comida crua é uma comida redutora, purificadora, ajuda a eliminar toxinas, pois ela é leve e tem pouca massa. Mas, se a gente não fizer o nosso processo digestivo inteiro, mastigar e conseguir digerir isso de uma forma tranquila, esse alimento cru, em vez de gerar vitalidade, ele vai gerar ama, que seria toxina residual que nosso corpo tem essa capacidade digestiva, a gente se alimenta, e aí então ele não conseguiu digerir, a gente pôs outro alimento aqui, ele foca lá em cima, então sobrou um alimento sem ser digerido. Isso é o quê? Quando a gente come sem fome, quando a gente está sem fome, a gente come uma comida em cima da outra. Sabe aquela história assim, comer para garantir? Eu vou comer agora porque eu tenho certeza que eu só vou chegar em casa à noite, eu não vou ter tempo de comer nada. Comer para garantir é uma das piores ações que a gente pode fazer para a nossa nutrição, para o nosso corpo. Por quê? Porque a gente vai estar esfriando, o nosso motor estava ali, começando a queimar, ainda tinha coisa para queimar aqui, a gente põe alimento aqui de novo, então você interrompe esse processo e abre de novo a boca de alimentação. E aqui ficou um alimento sem digestão, e aí isso começa de novo. Então, nós mesmos somos responsáveis pela produção da maioria das nossas doenças, através desse processo sem muita digestão, sem a digestão equilibrada, quando a gente desequilibra essa parte do nosso processo digestivo. Então, comida crua reduz, mas a gente tem que ter Agni para isso. Comida de restaurante é uma outra... hoje, nos tempos modernos, a gente faz parte da vida de milhões de famílias comer fora, comer no restaurante. E para o Ayurveda, o que é importante? É que a comida do restaurante ela é demasiadamente condimentada. E ela é preparada em quantidade com objetivo comercial, não de amor. Então, assim, é uma comida que tem um prana reduzido e ela foi feita sem a intenção mais elevada. Eu não estou dizendo que todos os restaurantes são assim, mas a gente precisa ficar atento. De repente, você vai num restaurante, come aquilo e aquilo não foi bom. Talvez a pessoa que preparou aquele alimento não estivesse numa vibração boa. E a gente se nutre disso. Quando a gente fala assim que todos os sentidos são nutridos, então a gente recebe toda essa informação através desse processo bioenergético, né? A combinação de alimentos, alimentos quentes e frios. Por exemplo, salada, aí a gente põe mais uma salada de não sei o quê, mais um feijão. A gente precisa entender que no nosso dia a dia, nossa rotina, a gente precisa de nutrição simples. Simples e com uma quantidade suficiente para a gente se nutrir. Quanto mais a gente complica, por exemplo, põe queijo na carne. Queijo e carne têm a mesma propriedade. Então, uma parmegiana, que é um queijo, carne no molho, é um alimento muito mais difícil de digerir do que um queijo grelhado com arroz. Então, o arroz com o bife parmegiana,
o bife parmegiano ele é mais complicado de digerir. Então, se a gente tem um bom Agni, tudo bem. Mas e se a gente não tiver com isso em equilíbrio, esse bife parmegiano que foi maravilhoso, preparado com amor, se a gente não tiver bem, se nesse dia eu tive uma raiva, uma indigestão, se eu estou preocupada com outra coisa e eu como distraída, pensando em algum problema, eu estou comendo aquele problema de novo, e o meu bife passa, então, a ser mal digerido. Ele foi... a gente tirou o foco da nossa nutrição. Então, para o Ayurveda, a gente precisa ter um olhar sobre alimentos compatíveis, olhar sobre leites, queijos, carnes, ovos, como que eu estou digerindo tudo isso, se são alimentos que têm mais ou menos a mesma propriedade. Eu estou comendo comida fresca, crua, tudo isso, quando a gente sabe disso, você passa a ter um olhar. Por quê? Porque a gente entende que é muito importante eu ter os 6 sabores dentro do meu prato. Salgado, doce, ácido, adstringente, são 6. E a gente precisa enriquecer tudo isso. Eu vou me lembrar e depois eu trago para vocês. Condimentar a comida. Então, uma comida que a gente traz muitos condimentos, a gente sobrecarrega o nosso fogo digestivo com o quê? Com tamas. O excesso de condimentos aumenta rajas e agrava o sangue. E o nosso sangue passa por todo o nosso corpo. E o que é rajas? Rajas é um estado da mente. Então, a gente tem 3 estados da mente. A gente tem tamas, rajas e sattvas, que seria uma mente tamásica, uma mente mais lenta, embotada. Quando a gente está em estado de depressão ou doença, geralmente a gente fica tamásico, a gente fica com a mente com dificuldade de raciocínio. É como se a nossa mente não conseguisse digerir. E excesso de condimentos, excesso como fala, temperos que a gente traz em latinha, saquinho, tudo que é muito industrializado, ele faz com que o nosso pensamento fique tamásico. Assim, a gente precisa entender que o excesso de condimentos traz rajas. Rajas é um pensamento acelerado. Então, se a gente põe muito tempero na comida, a gente acelera a mente. E quando a gente não tem tempero, a gente volta para o tamas. E qual que é o ponto ideal? É que a gente use tempero que te tire do tamas, passe por rajas e vá para o sattva. E cada alimento tem uma classificação. Então, quando a gente está avaliando uma dieta para alguém, a gente olha como está o estado da mente daquela pessoa, o que ela está precisando. E a gente oscila, tudo na vida são ciclos. Então, assim, nós também vivemos de forma cíclica e o nosso estado mental também muda ciclicamente. E a gente, então, hoje eu estou mais tamásica, amanhã eu estou mais rajásica, depois eu estou em sattva. E a gente, em sattva, é a mente clara, expandida, consciente, que faz coisas certas e saudáveis. Esse é uma forma da gente entender como seria a mente sattva. E qual que é o nosso propósito? Que a dieta encaminhe nosso ser para ser um ser que absorve prana facilmente, tem uma mente sáttvica e que a gente consiga viver de forma feliz com tudo que nos cerca. Esse é um objetivo
nutrição. Comer com a atitude correta. Comer com a atitude correta é assim, a gente acalmar antes de começar a nossa nutrição, relaxar, ter alegria pelo prato, reverenciar os alimentos, então, agradecer todos que estão envolvidos no processo produtivo, imaginar que isso que está aqui hoje no meu prato já foi uma semente, foi cultivado, foi bem tratado, foi nutrido, chegou até mim, e agora, isso que era, todo esse processo externo vai vir e ficar aqui dentro de mim, me fazer feliz. Então, eu reverencio isso, eu agradeço esse prato por estar aqui, né? Mastigação correta. Mastigação correta é a gente entender que o nosso processo digestivo inicia na boca, inicia lá fora, quando eu sinto que eu vou me alimentar, inicia nos sentidos, mas a boca, que é esse primeiro ponto de entrada, a gente precisa mastigar bem os alimentos. E aí a gente tem, dentro da nossa boca, um complexo de pontos reflexos com todos os nossos órgãos. Quando a gente estimula isso, nós estamos dizendo para o nosso corpo inteiro se ativar e se preparar para nutrir, para ser nutrido. Então, mastigar e ter o alimento dentro da boca é muito mais do que triturar ele em pequenos pedaços para entrar dentro de nós. Ele é uma preparação, é um primeiro ritual. Você diz para todos os órgãos reflexos que existem na nossa língua que eles vão ser nutridos de forma amorosa, que o alimento que a gente está comendo é um alimento de qualidade, que eu vou comer com quantidade certa, que ele foi temperado e preparado com amor, que ele foi condimentado para que a gente consiga sair do estado de mente embotada para um estado de mente elevada. Então, tudo isso é uma leitura que a gente precisa entender, né? E aí a gente precisa o quê? Tirar as músicas altas. Alguns locais a gente até precisa entender assim, que em alguns momentos a gente precisa comer em silêncio, para que aquilo que, quando a gente se reúne na mesa e começa a falar, hoje eu tive um problema, hoje eu tive aquilo, hoje eu tô doente, hoje eu vi fulano, eu vi um acidente. Então, assim, é muito bom reunir com a família para comer, mas qual é o tipo de informação que está sendo compartilhada ali? O que a gente tem em comum e que a gente pode, então, elevar esse pensamento e essa vibração? Ou então, vamos fazer um silêncio e curtir esse instante de riqueza, que está todo mundo aqui se nutrindo desses alimentos. Comer com fome. Comer com fome é uma riqueza muito, é uma coisa muito interessante e desafiadora da gente entender. Eu falei sobre assim, comer para garantir, né? Tem muita gente que come para garantir. Eu vou comer agora porque eu não vou ter tempo de comer mais tarde, mas eu nem estou com fome. Então, o que você está fazendo? Você está gerando biotoxina dentro de você, porque se você não está com fome, quer dizer que você ainda tem alimento dentro de você sendo digerido. E aí, então, a gente precisaria respeitar. Então, essa pergunta, eu estou com fome? É uma pergunta muito interessante. Eu estou com sede ou com fome? Eu tenho desconforto? Eu estou bem? Eu estou leve? Eu tenho estado distendida? Assim, eu tenho ficado com a barriga distendida, o abdômen distendido? Como é que a gente tem... Será que a gente tem parado para pensar e observar isso? Então, assim, esse é um convite muito interessante para que a gente consiga olhar qual o horário ideal para eu me alimentar, porque o horário ideal é quando eu estou com fome. E não é todo mundo que consegue seguir, não é todo biotipo, como nós somos únicos, cada um tem um horário bom para comer, e a fome despertada também. Então, a gente precisa, além de tudo isso que a gente já falou, observar o quê? A estação do ano que a gente se encontra,
porque o que está ali fora é o que está acontecendo dentro de nós, então a gente também muda de acordo com a estação do ano. Então, no outono e no início do inverno, a gente precisa fazer uma nutrição anti-vata. O que é essa nutrição anti-vata? É comer alimentos mais quentes. Vata é um dos biotipos, né? É aquele biotipo que a pessoa é magrinha, come pouco, gosta de... geralmente ela gosta de alimentos leves, de folha, ela gosta exatamente do que ela não consegue digerir. E aí a gente precisa, no outono e no inverno, ter um tipo de alimentação mais pesado, mais quente, porque a gente precisa se aquecer e precisa nos nutrir de acordo com, com a estação que nos envolve. Então, por exemplo, a gente que está aqui, quem é no centro-oeste do Brasil, a gente tem um clima diferente de quem está na região beira-mar, que também é diferente de quem está num polo sul, num polo norte. Então, cada local que a gente está exige um tipo de foco na alimentação. E exige esse olhar sobre o que eu preciso para me manter feliz, nutrida, como que eu posso ajudar o meu corpo a estar equilibrado, né? Então, na época do verão, a nossa alimentação é anti-pita. O pita em si é um ser mais quente, um ser mais... Ele tem mais fome, ele gosta de alimentos quentes e temperados. E a gente precisa, então, no verão, alimentos mais frios, mais frescos, que resfriem. Então, a gente tem tudo isso como a gente já faz isso. Na época do verão, você está com tanto calor, o que a gente só pensa? Eu quero comer uma fruta refrescante, uma coisa que me melhore. E no inverno? O fim do inverno, eu preciso fazer uma alimentação anti-cafa. O CAFA é um biotipo que tem mais estrutura, mais peso. Geralmente, ele gosta de alimentos mais gordurosos, mais pesados. E o fim do inverno, nós estamos mais assim. Então, essa época do ano que a gente está agora, que terminou o inverno, já vai começar o verão, a gente sabe que daqui 2 meses eu tenho verão, todo mundo tem que estar com uma alimentação mais anti-cafa. E aí, esse grupo de 21 dias, ele veio no momento ideal. Ele veio no momento ideal para a gente poder fazer a dieta para preparar para o verão. E aí, quando passou tudo isso, como é que nós vamos fazer? Aí a gente vai, então, olhar para o biotipo que nós temos e procurar equilibrar a nossa nutrição para esse biotipo, não mais uma nutrição para perda de peso. Não, é para a gente achar um equilíbrio. Então, essa transição e essas informações, e se a gente conseguisse trazer assim, a nossa consciência para esse formato de como se nutrir, é o ideal, assim, é o ideal para a gente ter uma vida longa e saudável, né? Um outro ponto que a gente tem que observar é a idade e o sexo daquele ser que está sendo ali preparado, assim, como eu estou preparando essa dieta, né? Então, uma pessoa na terceira idade, ela já está antivata, ela já está mais seca, menos nutrição, e dentro dela há um biotipo que pede uma alimentação mais quente, que tire ela desse estado frio. Então, a gente vem aqui agora, por exemplo, para o adulto. O adulto, ele é um período da vida pita, um período pita da vida. Então, o adulto tem que ter uma dieta antipita. E a criança? A criança, se ela está gripada, se ela é uma criança, uma coisa, a gente entra com a nutrição anti-cafa.
mas ela, na verdade, é nutridora. A criança está em formação. A gente precisa ensinar tudo isso para ela e trazer ela para esse consciente. E aí eu trouxe aqui uma lista de ervas e que ajudam a gente, assim, como entender e trazer as especiarias para a nossa dieta, para o nosso dia a dia. Então, a erva doce, cominho e coentro são extremamente digestivas. Ele é morno e alivia gases. Manjericão e gengibre são super digestivos, quentes, são mais potentes que esses de cima. Alivia o sistema respiratório também. O louro e cardamomo alivia a acidez. A salvia e o cravo, digestivo quente, bactericida, alivia náuseas e resfriados como o muco. O alecrim e o gengibre, digestivo que aquece o coração. Então, quando a gente está com aquele coração frio, assim, está com uma certa dor, o que pode me trazer? O alecrim e o gengibre. Agora, como é tudo isso, esse Angra? Eu posso usar essas ervas como? Então, aí a gente tem maçã e canela. Aqui é uma listinha de chás que nos ajudam a nos equilibrar no nosso dia a dia. E, além dessa forma de chás, existe uma forma muito especial, que é uma forma através da massala, que é a gente ter as especiarias em forma de pó, e isso pode ser colocado no nosso prato, ou tanto na hora dele estar pronto, como no nosso dia a dia, na preparação dos alimentos. Então, a gente pode potencializar o nosso fogo digestivo através do uso dessas especiarias. E aí a gente tem o quê? Coentro e zimbro, que é um diurético morno, a centelha asiática e o alecrim, que é um digestivo morno, bom para circulação, noz moscada, cravo e canela, é um digestivo e calmante, a erva doce, canela, mostarda preta, é um digestivo morno, antirreumático. O hortelã e cravo, digestivo morno, bactericida e fungicida. Alfavaca e gengibre. Digestivo morno e relaxante. Esses aqui são a salsa, é um digestivo que limpa o sistema urinário. Então, aqui a gente tem uma listinha de algumas como é que fala? Algumas formas de usar as especiarias através dos chás. Mas a gente também pode fazer o uso dessas especiarias através dos pós. E aí eu vou convidar vocês a gente... Deixa eu terminar esse compartilhamento aqui, e eu vou compartilhar com vocês uma outra parte, que é dentro do meu Instagram, eu tenho aqui. Eu tenho que fechar isso aqui, que eu quero mostrar para vocês como que eu preparo as minhas massalas. E aí eu vou depois disponibilizar no grupo uma massala que é... Aqui. Vocês estão vendo? Olha, essa Sim. daqui, que bom! Essa daqui é uma massala pita. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente prepara, né? Ó. A gente junta as ervas. Geralmente são grãos selecionados. Eu uso eles sem pó. Eu vou triturar. A gente põe na frigideira para acordar os grãos. Mistura,
já corta os grãos. Quando ele cheira, a gente desliga, põe no liquidificador, tritura, peneira e usa esse pozinho como uma massala. Então, queria compartilhar isso com vocês. Eu vou disponibilizar uma massala que a gente chama tridosha. Vocês estão me vendo? Tem alguém com o áudio aberto. Pega aqui seu negócio do toque. Tudo bem. Então a gente faz assim. Vou dar salve pra você. Oi, moço, quem que é essa? Organiza essas ervas e geralmente, por exemplo, se você come fora, leva a sua massala num vidrinho, põe em cima do prato. Nós vamos conseguir o quê? Potencializar os não foram. Como você preparou trouxe ela para fechar esse áudio, né? Mas tudo bem. A gente traz essa potência para o nosso alimento com a nossa intenção. Como que eu fecho o áudio dela? Está falando assim, fecha o áudio dela. Você sabe fechar, filha? De quem? Esse aqui. Ah, parou, silenciou. Eu acho que deu certo. Então, a gente, né? Então, assim, a massala é uma ferramenta simples, prática, gostosa, e se você prepara o seu alimento, você já coloca ela durante esse processo. Então, aí toda a família vai se beneficiar com isso. Se você não prepara, você geralmente come fora, você leva e põe no prato. Então, você está trazendo a sua intenção, que o seu alimento. Muitas vezes, a nossa intenção, ela traz a maior cura que a gente precisa. A gente precisa entender que nós somos responsáveis pela nossa... Nós temos as rédeas da vida nas nossas mãos. Então, assim, eu fico muito honrada de estar podendo falar com vocês, assim, que é um grupo que acredita e que quer mudanças na vida, né? Vocês estão nesse desafio dos 21 dias, não é todo mundo que tem coragem de fazer, vocês já deram esse primeiro passo, e, além disso, tem uma coisa muito rica, que é assim, quando a gente intenciona, tudo conspira para que aquilo dê certo. Então, hoje à noite, eu queria conversar com vocês sobre isso, assim, que mesmo fora desse desafio, a maior potência que a gente tem para cuidar de nós mesmos vem de dentro e das nossas ações, pequenas mudanças que são feitas dia após dia. Cada passo que a gente dá, a gente vai melhorando e vai evoluindo na nossa qualidade de vida, na nossa evolução como espíritos, evolução como seres. Então, eu sou estou muito feliz. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. O meu Instagram é Acianga Vitória. E se vocês precisarem de mim, eu estou em catalão, e a gente pode depois, quem quiser, marcar uma consulta, descobrir o dosha, personalizar uma dieta. Vai ser um grande prazer estar com todos vocês, e eu fico aqui. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta.
Então tá, gente. Muito obrigada. Que a espiritualidade amiga traga para todos que estiveram aqui presentes e para todos aqueles que estarão conosco, né, no YouTube, tudo de melhor, tá bom? Obrigada, até mais.